Bendito o nome do Senhor por essa manhã. Temos a oportunidade, ainda a liberdade de poder nos reunirmos e falar de Jesus, sobre Jesus, testemunhar, e que você não se cale nesse tempo. Que nós possamos ser uma geração que conte para as outras gerações aquilo que o Senhor é, o quanto Ele é bom, o quanto a sua presença é suficiente nas horas boas e nas horas difíceis. Que o Senhor seja glorificado essa manhã. Quero você como igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Paizinho, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque eu sei que o Pai está na casa. E quando o Pai chega na casa, Senhor, todo espírito maligno de distração, de perturbação na alma, na mente, todo cativeiro, Senhor, tem que se render. Aquele que veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, Senhor, para aquele que vem, Senhor, para nos levar para outro nível de relacionamento. Aquele que o véu foi rasgado quando Ele se entregou. Não há mais intermediador. Não há mais nada que possa impedir de nós acessarmos o lugar, o santo dos santos, um lugar de relacionamento, de intimidade, meu Pai. Que nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, para o Teu povo, venha ser derramado de uma forma tão poderosa, que venha impactar todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Que você seja totalmente inundado pela presença do Espírito Santo na sua casa. Que a doença, que a perturbação na tua mente, que a depressão venha cessar agora em nome de Jesus. Porque quando a presença de Jesus ela entra em cena, toda a escuridão na alma, no corpo, na mente tem que se retirar. Nós estamos aqui, Senhor, declarando a Tua palavra que é viva. Passarão os céus e terra. O governo pode mudar. Pode vir coisas que venham nos apavorar de uma certa forma, mas nós nos agarramos na Tua palavra. Nós nos esperamos, a nossa esperança está nela. E esperança, esticar a corda, estender a corda. Esse é o significado da palavra esperança. É quando nós estamos lá no fundo do poço e alguém vem com uma corda e estica a corda. É nela que nós agarramos. É a Tua palavra que é a nossa esperança. Nós queremos caminhar por ela e não nas coisas que tentam nos aprisionar, nos paralisar. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que cremos na Tua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eu creio que todas as cadeias, todos os impedimentos, tudo aquilo que veio por acaso tentar roubar a palavra, a semente que Deus tem para a sua vida essa manhã, já foi liberta em nome de Jesus. Essa é uma manhã onde o Espírito Santo de Deus tem total liberdade, Senhor. Quebra todo o protocolo, Senhor. Se o Senhor quiser mudar toda a palavra, o Senhor tem liberdade, meu Pai. Se o Senhor quiser apenas adoração, Senhor, venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Eu quero abrir em Romanos 5, versículo 3, se você tiver aquela atualizada. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, Senhor. Obrigada por essa palavra. Quando eu estava no meu momento com Deus ontem, devocional, o Senhor me trouxe muito forte essa palavra, porque a vida cristã é uma vida onde nós vamos encontrar muitas tribulações, como todas as pessoas que vivem aí no mundo. Mas a grande diferença é que aquele que espera no Senhor, ele não desiste.
ele persevera. E quanto mais ele persevera, mais ele encontra esperança. E mais ele experimenta o poder da fé. Essa semana eu até postei um vídeo, acho que foi anteontem, que Deus falou muito comigo, quando ele fez eu lembrar sobre esse vídeo, quando eu estava meditando nessa palavra. Eu vi um vídeo que era um lagarto, ele estava praticamente, parecia que num deserto de pedras. E esse lagarto, ele fugia de muitas serpentes, eram serpentes enormes. E elas vinham correndo assim, né, rastejando de uma forma muito rápida, para tentar pegar esse lagarto. E à medida que elas avançavam, algumas conseguiam meio que tentar abocanhá-lo, e ele corria, ele não parava. Ele se movia. Teve um determinado momento que algumas conseguiram enrolar ele, enroscar nele, e você não conseguia nem ver o lagarto. Mas uma coisa interessante é que ele tentava o tempo todo se mover, ele não parava. Porque você via a movimentação das cobras, das serpentes. E teve um momento que ele conseguiu sair daquelas serpentes que estavam ali, e ele conseguia subir nas pedras, e as serpentes elas pulavam para pegá-lo, para pegar sua pata, e ele não parava, ele não olhava para trás, ele não desanimava, ele não enfraquecia. E teve um momento que ele pulou assim numa pedra, ele conseguiu chegar num lugar bem alto. E o Espírito Santo começou a falar comigo: assim é a nossa vida. As serpentes são às vezes nossos pensamentos, nossas emoções. É o mundo tentando o tempo todo nos aprisionar em valores, em conceitos totalmente contrários à palavra de Deus, que por algum momento a gente até tenta, por algum momento até a gente passa por uma sedução e parece que vai nos agarrar. Mas aquele lagarto, ele sabia que tudo que ele precisava é sair dali. Ele não podia parar, ele não podia desanimar, ele não podia cansar. E eu tenho certeza que no final, quando ele chegou no topo mais alto, ele conseguiu olhar para ele e falar: que força é essa que eu tive? Porque assim é a nossa vida com Deus. As tribulações, elas vão estar o tempo todo tentando nos paralisar. Mas quando nós temos uma vida com Deus, quando nós olhamos para onde nós precisamos chegar, aonde nós podemos alcançar, o Senhor nos leva a lugares altos. Aquele lagarto chegou a um lugar alto que talvez, se ele não tivesse passado por uma tribulação dessa, ele nem imaginaria chegar. Porque é como essa água, a pressão ela nos move. Quando eu pressiono essa garrafa, a água ela sai do lugar. Então às vezes é necessário nós passarmos por certas tribulações para Deus nos mover, para Deus nos levar a lugares mais altos que de repente nós nunca alcançaríamos, porque temos a tendência a fraquejar, a entrar numa zona de conforto. Então, se não vier um momento desafiador da nossa vida que nos mova em direção ao que Deus quer para nós nunca alcançaremos aquilo que Deus quer, porque a nossa visão ainda é muito terrena. Mas o lagarto nos ensina que por mais que os desafios sejam maiores do que eu sei aonde eu quero chegar. Por mais que eles pareçam desafiadores demais, por mais que eles pareçam maiores do que você precisa ter uma certeza: eu sei aonde eu posso chegar. E por isso que essa manhã eu quero falar sobre perseverar. A vida com Deus é uma vida de busca o tempo todo por um lugar da presença de Deus. Ninguém consegue receber algo novo de Deus. Ninguém consegue receber uma nova unção, bênçãos, promessas, estando no mesmo lugar. Se você não perseverar, se você não tiver uma busca constante em a cada dia você se alimentar e mergulhar na palavra de Deus, para que a sua estrutura possa ser transformada, Deus jamais vai derramar vinho novo em odre velho. Jamais. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus: Senhor, muda o meu marido, muda o meu casamento, mas é que seria como derramar um vinho novo num odre velho. Você não suportaria, porque na verdade quem tem que ser transformado primeiro, quem tem que ser moldado primeiro é você, para que você receba aquilo que Deus tem para a tua vida,
para que o vinho não seja desperdiçado, para que um vinho não venha a ser perdido num odre que não está preparado. Para cada nível que Deus tem, que Deus vai te levar, é necessário o Senhor mexer nas suas estruturas. É necessário você permitir que Deus restaure o odre. Para cada nível que Deus quer te levar. Eu me lembro que quando nós começamos, primeiro foi na nossa casa. E se nós olharmos para trás e vermos as palavras, né? O quanto ainda éramos imaturos. E é por isso que Deus não tinha dado uma estrutura maior. E aí, à medida que nós vamos buscando a presença, nos relacionando, Deus vai mudando a nossa estrutura. E Ele vai dando uma nova unção. E aí vamos para um lugar maior. E aí depois, Deus tocou, restaurou de novo as nossas estruturas. Foi lavando nosso odre. Foi tirando dores, foi tirando às vezes decepções do ministério. Ele foi tocando a nossa estrutura e derramando um vinho novo. E chegou aqui, tem um vinho novo para nós. Mas eu quero dizer que para a cidade de Belém, o que nos trouxe até aqui ainda não é suficiente para nos levar na cidade de Belém. Nós precisamos de um novo nível, do novo toque de Deus para restaurar a nossa estrutura. O que te trouxe até aqui, mas não é suficiente para que Deus te leve para um outro nível. É necessário um odre novo, um odre restaurado, para o novo vinho que Ele vai derramar na sua vida. Quando nós olhamos para Pedro, diante ali das redes, lavando as redes, momento de decepção, frustração. Afinal, Pedro era um conhecedor do mar, dos peixes, da pesca. Ele entendia de tudo aquilo ali. E Jesus, diante de tantos barcos, Ele escolheu entrar no barco de Pedro. Eu quero dizer que o Senhor escolheu entrar no teu barco para mudar a tua história e mudar a história de outras pessoas através de você. E quando Ele fala, Pedro, vamos para águas mais profundas. Vamos para águas mais profundas, Pedro. E Pedro recebe uma palavra de Deus e ele olhava para a realidade, ele olhava para a palavra de Deus, ele fala, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque sobre aquilo que a terra tem, eu já sei a resposta. Então Pedro decidiu experimentar, não aquilo que a terra tinha, mas aquilo que a terra, o quanto a terra poderia se mover debaixo da palavra de Deus. Então ele experimentou o sobrenatural e Jesus pede para ele lançar a rede. Ele lança, vocês conhecem a história. E quando ele vem, as redes estavam tão cheias, que o barco quase afunda. Aquele barco era a estrutura de Pedro. Quando eu estava orando por essa palavra, o Senhor me falou exatamente isso. Aquele barco era aquela estrutura de Pedro. E o que cabia naquela estrutura era aquela quantidade de peixe. Mas a partir dali, Jesus chama Pedro para um outro nível. E que não caberia mais levar aquela estrutura. Pedro, a sua estrutura só cabe essa quantidade, mas o que eu quero fazer na sua vida é um avivamento de homens que vão ser transformados a partir daquilo que eu vou fazer na sua vida. O Senhor estava ali trocando a estrutura de Pedro a partir do momento que Pedro decidiu andar com Jesus. Por isso que o que Deus fez até aqui foi para esse tempo. Mas o que Deus vai fazer, o que Deus está movendo para fazer na cidade de Belém, vai exigir de nós entregar a nossa estrutura para Deus, largar tudo que nos serviu até aqui e falar, eu quero novo. Toca nas minhas estruturas, porque essa estrutura só coube isso aqui, mas eu quero mais. Eu quero mais. O vinho novo só vem quando o odre está preparado para receber. Muitas vezes nós queremos que o derramar de Deus venha se adequar à nossa vida, à nossa estrutura, à nossa realidade. Não. Não é uma forma de bolo onde a massa vai ser moldada pela forma, vai sair de acordo com a forma. É o contrário. O odre tem que se adequar à palavra de Deus, à presença de Deus, à unção de Deus, ao vinho novo, à alegria, à presença poderosa de Deus. Por isso que quando a gente fala de odre, e o odre ele servia para armazenar vinho, e eles também armazenavam água, leite, porque afinal eles andavam muito, andavam pelo deserto.
Então o odre é feito de pele de um animal, geralmente da cabra. Então eles cortam as patas da cabra e eles arrancam a cabeça e eles vão arrancando toda a carne, para que fique só a pele. Aquela pele. Aquela pele, ela é lavada. E isso nos remete à nossa vida com Deus. O quanto nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus dia a dia. Essa é uma vida contínua de transformação. É uma vida diária. Então quando retira toda aquela pele, é lavada para tirar as impurezas, para tirar a bactéria, para tirar todo o resquício. E é por isso que nós precisamos estar mergulhados na palavra, porque o mundo está o tempo todo trazendo a sujeira para nós. Está o tempo todo nos trazendo dores, nos trazendo feridas. Mas se nós não entendermos que é necessário passar pelo processo, e às vezes a gente quer ficar na primeira etapa e achamos que está pronto para receber aquilo que Deus tem. Não. Tem todo um processo. E às vezes as pessoas podem olhar para um odre que ainda, sem você entender o propósito final, e falar: meu Deus, mas que coisa horrível. A pele de um animal, que feio. Não deve ser uma coisa muito bonita no primeiro momento. E é justamente assim que às vezes as pessoas olham para a nossa vida, quando não entendem o propósito de Deus. E às vezes até nós olhamos para a nossa vida em algum momento do processo e falamos: Senhor, parece que não há mais propósito. É como uma obra inacabada, como uma obra que não foi terminada. Você só vê vergalhão, só vê tijolo, só vê pedra, só vê cimento, só vê madeira. Você olha e você fala: isso parece um bando de entulho, porque na verdade você ainda não entendeu o propósito final. Mas quando Deus olha para você, Ele não olha você pela metade, Ele olha você no final da construção, porque Ele tem um projeto pronto na mão dEle. Quem você é para Ele, como você será usado no propósito que Ele tem para você. Pode ser que você se veja hoje como uma obra inacabada. Pode ser que as pessoas olhem para um odre inacabado, sem entender o propósito, sem entender a função, e achem que é apenas um animal morto. Pode ser que você olhe para a tua história e fale: não tem mais saída. Eu acho que todos os meus sonhos foram frustrados, não tem mais propósito. Mas Deus, Ele não olha para você da mesma forma que você olha. Ele olha para o propósito e por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, se você permitir passar pelo processo de Deus. E esse odre passa pela água, onde ele é lavado. Depois ele passa pela madeira, aonde batem naquela pele de animal, para amaciar, para ganhar elasticidade. E assim, às vezes, é a vida. Às vezes nós estamos passando exatamente por esse processo. Parece que a gente vai perdendo o propósito, parece que o propósito está indo embora, porque afinal estamos sendo tão amassados, tão moídos. Mas quando nós entendemos o propósito, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que é apenas o processo. E Ele é amassado, Ele é moldado ali. Aquela madeira entra para moldar, para trazer forma. Não se olha apenas como um vaso quebrado. Olhe que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. E se ela está sobre a tua vida, há propósito. E depois ela vai para a fumaça. E na fumaça, essa pele, ela precisa passar pela fumaça para tirar toda a impureza, para tirar todo o cheiro da carne. Isso lembra que a fumaça é o tempo de espera. É o tempo que Deus deixa a gente ali, ó. É esperar em Deus. E muitas vezes a gente está passando por esse momento da fumaça. Mas é necessário. Porque a fumaça vai tirar o cheiro da carne. E quanto menos da carne, mais dele vai habitar em você. Quanto menos da carne tem em você, quanto menos da terra, mais do céu há espaço para ser colocado no odre. Mais espaço. Mais espaço. Às vezes fazemos tantos projetos. Às vezes ensaiamos um louvor. Às vezes pensamos numa palavra. Viemos à igreja, fazemos tantos planos, mas há espaço para Deus nesse odre? Há espaço para Deus dentro de você? Porque senão não tem propósito, tudo que você está fazendo. E aí depois da fumaça ele vai para a pedra, onde nós entendemos que a pedra é onde nós precisamos ser firmados.
onde a nossa estrutura é totalmente tocada, restaurada. Tudo que você constrói pode ser a obra mais grandiosa. Se não estiver firmado na rocha, em pouco tempo vira ruína. Mas o projeto ele pode ser até pequeno aos olhos humanos, mas se está firmado na palavra, se tornará em breve uma grande construção que tocará muitas vidas. Tudo que você fizer, você precisa entender que Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida. O inferno só é o pior lugar para estar porque ali não tem Deus. Porque até a terra prometida, se não tivesse Deus, seria um deserto sem a presença de Deus. E ele vai para a pedra, onde ele recebe o sol da justiça. O nosso sol, o nosso Senhor. Aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que luta as nossas guerras, aquele que não perde em nenhum momento o controle da situação, aquele que se move a favor daqueles que querem entrar no propósito de Deus. E depois ele vai para a fumaça de novo e fica ali aguardando. A fumaça é a glória, é a presença de Deus, é o que te prepara para receber o vinho novo. Porque se o vinho é novo entrar num odre que não seja novo, ele não vai aguentar a fermentação. Ele não vai aguentar a pressão. E é isso que a palavra faz em nós. A palavra ela nos tira de um lugar. Ela traz pressão para a nossa vida. Ela nos tira de uma zona de conforto. Ela muda todas as nossas convicções, todos os nossos valores. E quando o Senhor ele estava falando sobre a parábola do odre e também do retalho, do pano, que você jamais pega uma roupa nova, um pedaço de uma roupa nova e vai servir de emenda para um tecido velho, porque ele não vai aguentar, ele não tem resistência para isso. Por isso que a fumaça é importante para dar elasticidade, para dar resistência, para quando o vinho entrar e ele fermentar e os gases começarem a se movimentar, ele vai cedendo. O que ele estava falando é que para o novo, para Jesus, para a nova aliança, era necessário eles mudarem aquela estrutura de religiosidade, aquela estrutura antiga, aonde eles não conseguiam entender o valor do perdão, do arrependimento, do nascer de novo. Ele estava falando para os fariseus, para os doutores da lei, que não conseguiam reconhecer Jesus, que era a nova aliança, era o novo, era o nosso renovo. Porque eles estavam presos a uma estrutura antiga, a uma religiosidade. Por isso que quando você olha para a vida de Samuel, quando a mãe dele, Ana, uma mulher que era estéril até o Senhor visitá-la, e ela entrega Samuel no templo, a Bíblia relata que todo ano Ana levava uma túnica talar nova. Porque para cada fase de amadurecimento, para cada momento que Deus vai trabalhando nas suas estruturas, Ele vai te dando vestes novas. Ele vai te dando, Ele vai derramando algo novo na sua vida. O grande problema é que às vezes nós queremos viver de remendo. Nós queremos pegar, nós queremos falar: Senhor, tá vendo a minha roupa velha? Muda só aqui. Coloca algo novo só aqui nessa área. Ou então só nessa. Deus não veio para te trazer retalho. Deus veio para te se entregar por inteiro. Porque naquela cruz Ele não deu parte dele. Ele se doou por inteiro. Que essa manhã, vamos aplaudir o Senhor. Que essa manhã você consiga entender que o Senhor quer fazer uma obra completa na tua vida. O que você tem vestido até hoje? O que tem te vestido até hoje? Dores? Falta de perdão? Tem pessoas que estão vestidas de inveja há anos. Tem pessoas que estão vestidas de ingratidão, de amargura há anos. O Senhor quer trocar essas vestes. Porque para o vinho novo, para o derramar, para o avivamento que o Senhor vai trazer sobre a igreja do Brasil, é necessário o Senhor restaurar o nosso odre. É necessário o Senhor mudar a nossa estrutura. É necessário nós permitirmos o Senhor tocar num coração endurecido, num coração muitas vezes incrédulo, num coração muitas vezes que é instável. Uma hora ele está buscando ao Senhor, no momento que serve a Ele, e outra hora ele está no mundo.
Quando o Senhor toca na sua estrutura, Ele quer tocar por inteiro. Ele quer te trazer vestes novas, porque Ele não veio para te trazer retalho. Ele não é um remendo, Ele é o renovo. Ele não é o remendo, Ele é uma novidade de vida. Ele quer trocar as suas vestes como Ele trocava todos os dias de Samuel. Porque Ele não olhava para Samuel ali, menino. Ele olhava para o propósito que Ele tinha para a vida de Samuel. Por isso que cada ano as suas vestes eram trocadas, porque Ele permitiu o crescimento, o amadurecimento. Quando nós olhamos para uma criança, é normal uma criança de 4 anos usar fralda, a não ser que ela tenha uma limitação neurológica? Não. É normal uma criança de 5 usar chupeta? Não. Porque para cada fase vai ser exigido uma veste nova. Para cada fase vai ser exigido uma nova atitude sua. Nós precisamos sair do estado de meninos, de crianças, e entender que o Senhor quer fazer em nós, igreja brasileira. O fogo de Deus já está pronto. Só que o odre ainda precisa se submeter à fumaça. É muito lindo porque quando o odre ele expande, ele já não é mais suficiente para ganhar um vinho novo. Ele só é suficiente para armazenar água, porque ele já expandiu, já ganhou aquela elasticidade. Ele já foi para o seu limite. Então ele só serve para armazenar água, leite ou um vinho velho. Mas o Senhor, Ele não é o vinho velho. Ele é alegria. Ele é vida. Vinho é sangue, é alegria, é vida, é sangue, é recomeço, é restauração. Por isso que o odre velho, ele não é descartado. E como é muito trabalhoso fazer um odre, eles reaproveitavam. Na verdade, eles restauravam aquele odre. Então eles pegavam aquele odre, colocavam na água durante dias, para que ele fosse ganhando umidade, que é a palavra de Deus. É a palavra da verdade. Quanto mais mergulhado você está na verdade, menos da terra te influencia. Quanto mais da palavra você se alimenta, menos da terra te satisfaz. E fica durante dias ali. Ele vai ganhando umidade, ele vai ganhando elasticidade. E depois ele passa por um outro processo, aonde passa por ele o óleo. Ele é banhado no óleo. Ele é mergulhado no óleo. O óleo fala de unção. O óleo fala da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer unção, mas não conhece nem o Deus que nós estamos adorando. Às vezes a gente quer que Deus nos use de forma poderosa, mas a gente não sabe nem quem é Ele. Às vezes nem passamos pelo processo, nem experimentamos a tua mão, o teu amor, a tua proteção. Então quando Ele passa pelo óleo, o óleo vai trazendo, vai deixando ele mais mole, mais maleável. Vai trazendo mais resistência para que ele não venha se romper. Porque se o vinho novo cair num odre velho, ele vai se romper e vai desperdiçar todo o vinho. Então, o que essa palavra nos traz é que o Deus Senhor não desperdiça você. Pode ser que por muito tempo você se viu com um odre novo, cheio da presença de Deus, e de repente hoje você está numa frieza espiritual. Você tinha dons, você falava a palavra, por onde você chegava, você era um evangelista usado por Deus, com autoridade, com ousadia, mas hoje você olha e de repente você se decepcionou com a igreja, você foi rejeitado por alguém. Mas eu quero dizer que o Senhor ainda te olha com propósito. Você não é descartado por Deus. Às vezes nós olhamos uma casa que parece estar abandonada, passou pelo tempo, pela chuva, pelo sol. Aí você vê paredes rachadas, uma tintura desgastada, os vidros quebrados, sem telhado. Mas um dia, alguém habitou ali. Um dia ela teve função. Um dia teve vida. Um dia coube nela propósito. Um dia ela foi habitação de alguém. Mas quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que a visão de Deus é totalmente diferente da nossa visão. E o Senhor está pegando hoje essa casa, que pode ser você,
que está frio espiritualmente, que não consegue mais ouvir Deus, que não consegue mais ler a Bíblia, até vem aos cultos arrastado, mas não consegue ter aquela voz audível, porque tem tantos ruídos que te cercam, a tua mente. Mas o Senhor, quando Ele olha, Ele ainda vê propósito. E Ele vai restaurando, fazendo cada processo. Ele vai trabalhando primeiro na estrutura, porque não adianta uma casa pintada com telhado se a estrutura dela não está firme. A próxima chuva pode derrubar. Então não acredite que Deus não está fazendo nada. Deus está começando por aquilo que ninguém vê. Ninguém vê uma criança sendo gerada, ninguém vê. Mas o Senhor está fazendo. O Senhor está movendo. O Senhor está gerando algo novo na tua vida. E está começando pela sua estrutura. Quando Deus levanta Saul, porque o povo, ele queria monarquia, ele queria um rei. Quando Deus levanta Saul até o segundo ano do seu reinado, ele fez o que era bom ao coração de Deus. Agradava a Deus. A partir do segundo ano, ele já fez aquilo que não agradava mais a Deus. Aí a Bíblia diz, em 1 Samuel, que... Aí a Bíblia diz que Deus fala, Samuel, até quando você vai ter pena, você vai ter dó de Saul? Vai na casa de Jessé e unge um dos filhos dele. O Senhor, ele já tinha vinho novo. Ele já tinha vinho novo. Ele só queria um odre novo. A Bíblia diz que quando Samuel chega, Samuel acha que é Eliabe, porque ele era bonito, de boa aparência. Ele tinha pinta de rei, cara de rei, estrutura de rei, estrutura de homem de guerra. E a Bíblia diz que ele fala, Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E é como o odre. Ele nem tem uma estética tão bonita. Mas o Senhor vê o coração. Por isso que não se surpreenda quando Deus levantar homens improváveis nessa geração, que você aos seus olhos vai falar, nem tem cara de pastor, nem tem cara de profeta, mas tem coração, tem odre novo para receber o vinho novo. Saul estava no trono, mas ele não era mais a habitação de Deus, porque o seu odre não permitiu passar pela restauração. Por isso que Deus já tinha um vinho novo para alguém com coração bom, com coração rendido ao Senhor. E a Bíblia fala que depois que Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramã. O Espírito do Senhor se apoderou. O Espírito do Senhor entrou em Davi e encontrou um odre puro, um odre novo, um odre que se rendeu ao processo de Deus, um odre que permitiu passar pela restauração. E logo abaixo diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau. Da parte de quem? De Satanás? Não. Da parte de Deus. Quando nós não estamos cheios da presença, nós somos a ocupação para qualquer outra coisa, menos para o vinho novo. Vigie, igreja. Quem você tem sido nesses dias? Quem você tem armazenado dentro do seu odre? Quem você decidiu escolher para habitar em você? Enquanto não tira toda a carne, não está pronto, não está preparado. Por isso que às vezes as pessoas se surpreendem quando chega alguém na igreja e Deus já usa de uma forma poderosa. Porque não tem a ver com tempo, tem a ver com entrega, tem a ver com renúncia, tem a ver com dizer, eu quero passar pela fumaça, pela água, pelo sol da justiça, pela rocha, por todos os processos. O grande problema é que nós esquecemos que a borboleta só tem asas porque um dia a lagarta permitiu entrar num casulo e passar por todo o processo. Não olhe alguém acreditando que ela tem asas lindas sem antes ter passado pelo processo. Deus não derrama em qualquer lugar a tua glória.
Deus não derrama em qualquer casa a tua presença, a tua habitação. Por isso que Ele procura na terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em quê? Em aparência, com voz bonita, com cara de espiritual? Não, em espírito e em verdade. E a verdade só vê quem enxerga o coração. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu quero ler para você em Salmos. Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz que Davi, ele fala em Salmo 139, que assim, ele fala, 119, desculpa, Salmo 119, eu vou ler no 83. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Não importa onde Deus te colocou hoje, o que importa é que você não pode esquecer quem Ele é na sua vida. O que importa é que você não pode esquecer que a palavra de Deus precisa te sustentar, precisa te fortalecer. Ela que te fortalece, ela que te faz permanecer nos maiores tribulações na sua vida. É muito interessante quando nós olhamos para a vida de Paulo. Nós estávamos ontem estudando uma das cartas de Paulo para os meninos pela manhã. E nós estávamos falando com eles, né? Que é muito interessante porque Paulo, ele estava dentro de uma prisão. E aí ali nós vamos lendo Paulo motivando outros homens a seguir o Jesus que ele seguia, mas pelo qual era o motivo dele estar preso. Tipo assim, não desanimem, não desistam, né? Olha para Jesus, sigam Jesus. E ele mandava missionários, ele mandava homens, ele continuava enviando homens às nações para falar de Jesus. Sendo que ele estava ali, o motivo dele estar preso era porque ele falava de Jesus. Mas é porque Paulo, no meio da fumaça, ele não esqueceu quem era Jesus. No meio da fumaça, ele não esqueceu dos teus estatutos, dos teus mandamentos, da tua palavra, da tua verdade. E ele vai falando que muitos que haviam esquecido, haviam abandonado ele, haviam traído ele, mas que por mais que ele estivesse numa prisão, a palavra de Deus jamais estaria presa. E jamais ele seria preso pela palavra de Deus, porque ele era liberto por Jesus. Ele estava preso aos olhos humanos naquela prisão, mas que jamais limitaria o que ele decidiu viver, que é viver por Cristo, é viver pelo Evangelho, é viver anunciando a palavra de Deus. Paulo decidiu continuar sendo dia a dia no meio das tribulações. Ele decidiu perseverar, e no meio da perseverança encontrar uma fé inabalável. Por isso que no final da sua vida ele fala: combati o bom combate. Mas diante de tudo isso, ele correu, ele combatiu o bom combate e ele guardou a fé. Qual o bom combate? É aquele que não te traz dor? É aquele que te leva para um lugar de evidência? É aquele que te traz honra? O bom combate para Paulo não foi aquele que não trazia dores para a tua alma, para o teu físico, mas aquele que libertava muitos cativos que não conheciam Jesus. O bom combate é aquele que leva a verdade, que leva o vinho novo, que leva o nascer de novo a uma geração que meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Evangelho não é isso. O evangelho é conversão, é mudar de direção, é fazer o que você não quer fazer, o que a sua carne não quer fazer, mas é fazer aquilo que aquele determina para a tua vida. É fazer aquilo que a palavra determina, a palavra rege. É por isso que Davi fala: eu estou na fumaça, mas eu não me esqueço dos teus estatutos, porque é ela que me faz perseverar e não desistir de passar por todos os processos, até que eu chegue lá com a coroa, na árvore da vida,
com a coroa que só aqueles que venceram as tribulações conseguem alcançar. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra vamos cobiçar. Que nós possamos ser uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja cheia do amor de Deus. Que possamos ser um odre, disponíveis e dispostos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Que Ele comece essa manhã mudando a nossa estrutura. Que Ele comece essa manhã tirando as vestes da inveja, as vestes da corrupção, as vestes da ingratidão, as vestes dos vícios, dos pecados. E Ele nos dê essa manhã uma igreja com novas vestes. Novas vestes. Que o Senhor comece a fazer em nós, a tocar a nossa estrutura, a mudar o nosso eu, a sondar o nosso coração, para que haja espaço para o teu vinho novo, para que haja espaço para a tua presença, para que haja um derramar do céu, para que haja um avivamento nesse Brasil, e a começar por nós, que o fogo comece a queimar na nossa vida, no nosso coração. Nós achamos que o avivamento é um fogo que vai acontecer aí, que é muito rodopiar, gritar, falar. Não, o avivamento tem que começar na sua casa, transformando você, mulher, transformando você, homem, nas suas atitudes, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar com seus filhos, na sua maneira de se relacionar no seu trabalho. Isso é avivamento, é a vida entrando no lugar de morte. Aonde havia escassez, aonde pai não falava com o filho, aonde os casamentos estavam totalmente desestruturados, é nesse lugar que nós vamos clamar por um avivamento. É nesse lugar onde há uma enfermidade, há um decreto de enfermidade. É nesse lugar que a vida de Deus vai entrar. Isso é avivamento, é quando o fogo entra. Ele queima tudo que é da carne, tudo aquilo que vai prejudicando, que vai impedindo a presença do Senhor ser inundada na nossa vida, mergulhada na nossa vida. Que essa seja uma noite, Senhor, de restauração da tua igreja. Que essa seja uma noite de transformação. Não queremos sair daqui com odre velho, porque o que nós queremos vem de ti, Senhor. Não é a terra que é suficiente para nos dar algo, Senhor, que vai preencher a nossa vida, mas aquilo que o céu tem para nós. E nós não abrimos mão dessa manhã. Começa a clamar, Senhor. Começa a clamar a igreja, começa a clamar os pastores, começa a profetizar diante do vale de ossos secos. O Senhor fala para o profeta, profetiza, ou seja, declare vida, que vai vir um avivamento. E houve um grande avivamento. Não desceu, ninguém viu o fogo do céu, ninguém viu raios, não. O poder estava na palavra. O profeta apenas profetizou, e o Espírito de Deus tomou aquele lugar de sequidão, de morte. E aquele se tornou não mais um exército de ossos secos, mas um exército poderoso em Deus. Que toda a área de sequidão encontre o Espírito da vida. Que toda a área de escassez financeira, de escassez no teu casamento, de escassez emocional, tenha um encontro com o Espírito da vida essa manhã. Você até quer a presença de Deus, mas você se enxerga como um odre vazio, um odre que foi massacrado pelo mundo, um odre que sofreu decepções, dores, traumas. O Senhor quer tocar nesse odre. A mão do Senhor vai começar a restaurar você. Ele não vai desperdiçar você. Ainda há propósito, ainda há vida aí. Você que quer mais, quer um novo de Deus. Você que é um inconformado, um insatisfeito. Eu falo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Venha me usar nesse tempo. Venha me usar na minha casa. Venha me usar na minha geração. Mas começa tocando em mim, Senhor. Toca nas minhas motivações erradas. Toca no meu coração endurecido. Toca porque às vezes eu sou ingrata, Senhor. Toca na minha ingratidão. Renova as minhas vestes, meu Pai, para que eu seja um odre não descartável, mas um odre restaurado pelas tuas mãos. O Senhor não descarta nenhum vaso quebrado diante dele, mas ele pega os cacos e ele faz de novo. Ele vai te usar da forma que você está aqui, mas não permita sair da mesma forma, mas venha diante dele como você está aqui essa manhã. O Senhor quer essa manhã restaurar o seu odre. Mas como nós lemos, para se tornar um odre novo,
é necessário deixar algumas coisas para trás. Por isso que ele passa pela água, para tirar aquilo que ele trouxe até aqui. Toda a caminhada que ele viveu no deserto trouxe sujeiras, impurezas. Trouxe traumas ao seu odre. Trouxe ressecou o seu odre. Então, viver o tempo novo de Deus, permitir ser restaurada para ser um odre novo nas mãos de Deus, é necessário deixar ir. Deixar para trás aquilo que não serve mais para esse tempo. O que você essa manhã precisa deixar ir? O que você essa manhã precisa deixar para trás que não vai te servir para o próximo nível que Deus tem para a tua vida? É necessário deixar às vezes alguns sentimentos, algumas mágoas, algumas formas de agir, alguns comportamentos que são totalmente contrários daquilo que Deus espera de você, ou que a palavra nos ensina e nos inspira, nos instrui. O que é necessário? Todos nós. Porque a caminhada pelo deserto nos resseca, nos traz dores, nos traz traumas, nos faz às vezes impregnar em nós pensamentos totalmente contrários. O que a caminhada te trouxe? É necessário essa manhã você deixar ir. Que você queira cada dia mais e mais e mais. Que você não se contente com aquilo que você tem até hoje. Você fala: Senhor, o Senhor tem mais. O Senhor tem renovo. Porque o Senhor é novidade de vida. O Senhor tem mais. Mas mais para aqueles que o buscam. Para aqueles que se entregam. Para aqueles que permitem o Senhor ocupar, ser habitação de Deus nesse tempo, nessa geração. Em todas as gerações, o Senhor buscava homens. Não homens aplaudidos pela terra, mas homens que eram reconhecidos pelo céu, porque tinham um lugar para Deus. Que você não se preocupe em ser reconhecido pela terra, mas se preocupe se você é conhecido pelo céu. O céu te conhece. Deus te conhece. Você chama, você clama a Deus todos os dias. Você tem um relacionamento com Ele, então Ele conhece a tua voz. Se você entende, essa é uma noite, essa é uma manhã de muito poder da presença de Deus. Eu creio nisso. O Senhor está movendo a tua igreja para um outro nível. Avivamento. Nós estamos aqui preparando o nosso odre para que venha um avivamento, um derramar do céu sobre a nossa vida. Só que muitos vão ficar só assistindo, enquanto outros vão permitir ser usados por Deus, para que a presença dele inunde a tua vida. Não queira ficar naqueles que apenas estão vendo o que Deus está fazendo, mas que você seja um ativador, aquele que vai levar a palavra de Deus, o fogo de Deus. Que você seja um incendiário, aquele que vai incendiar outros a conhecer, a buscar, a sair desse lugar de comodismo, mas que haja uma inquietude no seu espírito em conhecê-lo cada vez mais e mais. E à medida que você vai o buscando, mais ele se revela para você, porque Deus não há limite dele, há limite em você buscá-lo, mas ele em derramar, ele tem prazer. Quanto mais vasilhas, mais ele derrama. Mas quando cessam as vasilhas, cessou o azeite. Que você não cesse de ser uma vasilha disponível cada dia mais e mais da tua vida. Que o Senhor te abençoe e que a presença do Espírito Santo de Deus seja algo marcante na sua vida. Que você seja conhecida como aquele homem, aquela mulher que é cheio da presença de Deus. Que quando tiver algum problema no seu trabalho, na sua família, eles lembrem de você como um homem e uma mulher de Deus, que pode orar, que pode falar uma palavra que traga esperança para muitos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.